Galera, hoje nós estamos com mais uma temporada, mais um episódio de Anas Pode. E nada mais, nada menos que nós estamos com uma convidada especial. Existem pessoas que brilham para si, mas refletem a glória de Deus, né? E com isso, eu quero já dizer que é uma mulher cheia de Deus, uma jovem mulher cheia de Deus, que inspira jovens, tem uma palavra poderosa diante de Deus. E é muito especial tê-la aqui. Já quero apresentar ela para vocês. Késia Santos. Glória a Deus, aleluia. Paz, pessoal, que alegria poder estar aqui. Paz, meninas. Estou muito feliz pelo convite da Glau, me sinto honrada por Deus por estar aqui essa noite. Eu creio que vai ser uma bênção. Glória a Deus, missionária Késia, gente, missionária Késia. E contudo, né, quero dizer que Anas Pode é um projeto, Késia, assim, inspirado por Deus, né? Aonde existe Anas que tem testemunhos fortes, testemunhos a qual nós dizemos milagres da parte de Deus. E eu creio que a sua vinda aqui, você está aqui como Deus, logo quando ele colocou no meu coração, ele me trouxe você à memória, uma jovem, né, que está aí disposta a levar a palavra de Deus. E nesse momento, inicialmente, eu quero saber um pouco quem é a Késia, né? Missionária Késia, que está disponível, né, para Deus o tempo todo. E eu quero saber um pouco quem é a Késia. Bem, vamos lá. Assim, de forma inicial, quando recebi o convite para estar aqui, você falou comigo sobre Anas Pode, e o Senhor já ministra ao meu coração a respeito de Ana, né? Que é uma mulher que se disponibiliza a gerar algo para o céu, não a respeito do que gira em torno da sua vontade, mas o que o Senhor deseja gerar na terra. E o Senhor mexe muito comigo com isso. Eu tenho 24 anos, comecei a ministrar com 7 anos, foi a primeira vez que Glória eu a ministrei. Deus. Com 16 anos eu comecei no Ministério Itinerante, venho de uma casa, de uma família já com uma base ministerial, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, e assim, no decorrer da minha caminhada, o Senhor foi me treinando, me preparando com processos de forma individual, para que eu estivesse nessa posição que Ele tem me colocado nesse tempo. Em que momento você percebeu que a sua vida era sobre isso? Então, como eu disse, com 16 anos eu comecei a ministrar, mas aconteceram episódios na minha casa que eu não esperava, que eu achei que jamais aconteceriam, e foi a partir desses episódios que eu comecei a ministrar, e a cada vez que eu ministrava, a cada ministração que eu ia, eu comecei a perceber que aquele era o meu lugar, que era onde eu me sentia viva. Eu tentei me esquivar algumas vezes desse lugar, dessa posição, mas eu sentia na alma a ausência daquilo e eu pude perceber, e eu sempre digo, é aonde eu me sinto viva. Continuar firme quando a fé vira rotina, como que fica o coração? Como que é sempre estar no altar, sempre estar ministrando a palavra de Deus? A gente sempre tá, você tá sempre por inteiro, tá sempre 100% Então, ali? Glau, não é fácil. Não é fácil porque você, como eu, sabe que muitas das vezes nós ministramos precisando ser ministradas. Nós cantamos precisando receber uma palavra. É verdade. Então, estar 100% no altar é o principal, mas às vezes você vai estar 100% para entregar para alguém precisando receber. Então, isso é um fato. Estar ali é saber que às vezes você não vai estar 100% em si, mas vai estar 100% por ele e para ele. Quer dizer, o sim de um chamado, para você, qual é qual é a relevância de um sim para o chamado? Ai, Glau, dizer sim para o chamado é dizer não para outras coisas. Sim. Quando você aceita a proposta do ministério, já vem na consciência de que você vai perder muitas coisas, pessoas, vai ser excluído de lugares, e dizer sim para o chamado é ter a convicção de que você pode perder coisas ou pessoas, mas não pode se perder do propósito. Não pode se perder da vontade dele para sua vida. E como uma jovem pregadora da palavra de Deus, influencer, né? As pessoas veem muito Deus nas suas ministrações, inclusive eu, né? O que você diria para esse jovem que tem um chamado, né? Sabe que o Senhor escolheu para ministrar, para estar em altares. O que você diria para encorajar essa pessoa escolhida por Deus? Então, eu me apego muito ao que Daniel viveu no período em que ele foi inserido num contexto, uma realidade longe daquilo que ele estava acostumado a viver, mas havia um propósito plantado dentro do seu coração. O que a Bíblia diz é que ele propõe no seu coração em não se contaminar.
porque ele Meu compreende o Deus. propósito do Senhor com a vida dele. Glória a Deus. Então, meu conselho para essa geração é que você esteja disponível a propor no seu coração, estar posicionado diante do Senhor. Não é fácil. A gente sabe, são tantas coisas que vêm como forma de empecilho para tentar atrair a juventude para longe da presença do Senhor. Eu não estou dizendo única e exclusivamente do altar, de estar com o microfone na mão, mas de estar na presença do Senhor de Claro. fato. Porque cantar para Deus não significa ser de Deus. Então, antes de segurar o microfone, a sua vida precisa estar em devoção para o Senhor. Esse é o meu conselho para essa geração. É exatamente, uniu a pergunta, a próxima pergunta, né? O fato de ser pessoas do altar, levar o ministério de Deus, como que é a sua vida, a sua intimidade com Deus? É uma pergunta meio polêmica, né? Porque nós que estamos no altar, muitas das vezes estamos ali, estamos em outro lugar. E como que é a vida, a intimidade com Deus? Você tem o seu momento ali, sabe? Como que é? Como que consegue conciliar, abdicar isso com Deus? Então, é uma rotina assim bem frenética. O Senhor tem me acelerado um pouco nesse tempo e a maior parte do que eu estou vivendo é resultado de um plantio passado. Mas isso não, esse plantio passado não vai se perdurar para sempre. Então é necessário que haja, como Levítico diz, todos os dias alguém tem que trazer a lenha e colocar no altar. Então, sim, eu tenho uma vida de constância, de renúncia, de busca, de dedicação à palavra, para que eu fique de pé. Porque eu posso estar de pé diante dos homens, mas primeiro eu preciso estar de joelho diante do Senhor. Glória a Deus. Kézia, qual foi a maior prova que fortaleceu sua fé em vez de destruí-la? Foi o episódio que aconteceu na minha casa. Foi quando os meus pais se separaram, parece que o meu chão abriu. E ali a minha fé foi colocada à prova. Nossa. Nós passamos por algumas dificuldades. Nós somos em 4, Pamela, Kézia, Stephanie e João Pedro. E assim, na adolescência, no auge da adolescência, tudo aquilo acontecendo, aquela situação toda. E eu me vi assim, como se o meu chão estivesse abrindo, mas uma coisa minha mãe sempre me disse, Kézia, Deus não é culpado se alguma coisa deu errado. As coisas nessa vida são assim. Um dia você tá bem, um dia você não está, e Deus não é culpado por isso. Eu vivi um período em que eu sentia a ausência da paternidade por conta da separação dos meus pais, e foi o período que mais mexeu comigo, aonde eu entrei em desespero, tive depressão, tive muita crise de pânico, muita crise de ansiedade. Um dia eu estava dentro do meu quarto e eu falei com o Senhor, eu estou cansada, porque eu saio para ministrar, eu anuncio o seu nome, eu falo de quem tu és, mas eu não te conheço como pai ainda. Meu Deus. Foi quando o Senhor se apresentou para mim, parece inacreditável. Eu tinha um quarto, uma cama, uma mesa e uma cadeira. E eu disse para o Senhor, eu quero que o Senhor se assente e se apresente para mim como um pai. Foi um momento que a minha fé foi colocada à prova, porque eu senti a ausência da paternidade. Hoje, eu tenho proximidade, relacionamento com meu pai, mas naquele tempo as coisas ficaram um pouco complicadas e isso mexeu comigo e como humana, me deu vontade de parar, de retroceder, mas o Senhor se apresentou como pai e eu continuei. Você pode considerar esse momento como um momento de ano, um momento de dor tá gerando ali nesse momento? Você conseguiu olhar para dentro de si nesse momento e ver que tinha um propósito em cima disso, Sim. dessa dor? Porque eu ouvi a voz do Senhor claramente falando comigo. Kézia, no dia da sua angústia eu sou o teu sustento. Glória a Deus. Ele disse como uma canção, tudo isso é para o seu crescimento. Aí eu perguntava como que eu também canto, como que eu vou cantar, como que eu vou pregar. Aí ele disse, enquanto você adora, eu entro na sua casa, eu cesso esse evento, tudo isso é para o teu crescimento. Ontem eu vi um trecho de uma pregação sua e você dizia basicamente que cultos não é para o homem, cultos é para Deus. Fala um pouco sobre isso, porque remete muito a nós, né? Que quando nós estamos ministrando, nós precisamos ser ministrados. E quando nós entramos num ambiente desse, falamos sobre Deus, nós entramos num culto e queremos basicamente olhar e falar, não, hoje vou ter um culto bom, quando na verdade nós que temos que oferecer esse Sim. culto. Na verdade, nós estamos vivendo uma realidade espiritual muito complicada, isso é de uma forma geral.
no cristianismo, né? Aonde nós entramos no culto e o homem tem sido posto como o centro da adoração, aonde eu prego o que te satisfaz, aonde eu canto que faz você se mover, só que quando na verdade o culto não se trata do que o homem vai sentir, que vai fazer a sua alma celebrar. O culto se trata do que vai agradar a Deus e que vai fazer com que um cheiro bom chegue às suas narinas. E na maioria das vezes, na maior parte das vezes, o que vai agradar a Deus vai desagradar o homem, porque o Senhor tem nele a capacidade de confrontar o homem no culto. Só que quando entramos no culto, nós esperamos esse afago, não esperamos ser confrontados por ele. É É verdade. por isso que eu sempre digo, o culto não é para o homem, é para Deus. Glória a Deus, aleluia. E o que você diria agora, nesse momento, para alguém que está dentro de um culto ferido e vivendo um culto de necessitado? Então, o fato de você estar ferido não pode te tirar do lugar do culto. Deus entende o Meu período em que Deus. você chorou, em que você lamentou. Deus compreende tudo isso. Só que a ferida não pode te arrancar desse lugar, porque é justamente nesse lugar que a cura virá. Que o problema vai ser solucionado, é no ambiente da adoração. Tem gente, Glau, que quando passa por um período, um processo que é ferido, que se entristece, porque o evangelho é isso. Você vai passar por uns problemas, vai sofrer perdas, desilusões, vai se decepcionar com as pessoas, mas você não pode se ausentar do culto. Porque não é sobre o homem, é sobre ele. E eu aprendo com Jesus quando ele diz: quem quiser vir após mim, que negue-se a Assim si mesmo. mesmo, toma a sua cruz e me segue. Ele não estava falando sobre a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas ele estava se referindo exatamente a cada processo diário que você enfrenta. E ele, o que ele estava dizendo era: diante das suas dificuldades, tome a sua cruz e me siga. Glória. Quando o homem caminha para ele, por ele, a gente pode sofrer qualquer tipo de problema aqui nessa terra, mas é por ele e a gente avança. Glória Não a saia do Deus. lugar culto. Glória a Deus. Aleluia. É, o que Deus tem ensinado sobre a humildade de servir? Essa pergunta é relevante, né? Porque, assim, quando nós estamos no auge, as pessoas, teoricamente dizendo, elas idolatram um pouco, Sim. né? E aí, o que que você diz sobre isso? Porque eu, particularmente, vejo você, eu te acho muito humilde quanto isso, e eu vejo a glória de Deus sempre te honrando por causa disso. O que Deus disse para mim, Glau, foi: Késia, eu não dou trono para quem não tem coração de servo. É por isso que Davi se assenta no trono. Porque quando ele entra no campo de batalha para lutar contra o gigante, ele não coloca o seu nome na frente, ele não apresenta nada natural. Ele desce para a guerra dizendo: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O princípio de ser servo é você compreender que nada é por você, nada é para você, é tudo por ele e para ele. Então eu tento todos os dias caminhar nessa frequência. O meu pai, todas as vezes que ele me manda mensagem, às vezes longe, ele me manda: mantenha a sua humildade. A humildade abre portas. Glória a É um toque Deus. que ele sempre me dá: Késia, mantenha a sua humildade. Você pode estar sentada no meio dos príncipes, mantenha a sua humildade, porque Deus jamais dá trono para quem não tem coração de servo. Meu Deus, é forte isso. Como você lida com as críticas, Kézia? Nesse meio de redes sociais? Eu aprendi a ignorar. Eu aprendi a ignorar. Eu já, durante um período da minha vida, eu já sofri muito com isso, aonde me afetava num ponto onde eu dizia: eu não prego mais, eu não canto mais, a partir de hoje eu não aceito mais convites. Mas assim, com o tempo, o Senhor vai amadurecendo a gente e hoje eu aprendi a ignorar, passar por cima e às vezes receber como crítica construtiva, e o que não me serve, eu jogo no bolso furado. Você acha um. É claramente que nós vemos isso, que, né, olhar para você, dá para ver que você é feliz fazendo o que faz diante de Deus, glória a Deus por isso. Mas você acha que outra pessoa na sua idade suportaria carregar esse chamado? Assim, olhando para a base de hoje, né? As pessoas hoje, com 24 anos, não querem carregar um chamado que é tão comprometedor, ter que fazer renúncias daquilo que, de fato, uma pessoa de 24 anos faria. Então, na verdade, esse processo de renúncia, de separação, eu não comecei de agora. Eu renunciei muitas coisas durante a minha juventude e durante um tempo eu me questionei muito a respeito disso. Senhor, eu queria ser normal. Eu queria ser como todo mundo. Eu queria me igualar.
Eu queria ser como eles, mas eu, em minha alma, sempre sentindo que o Senhor me chamou para ser diferente. Então, eu entendo, Glau, que por mais que essa geração esteja um pouco virada de cabeça para baixo, quando alguém carrega o propósito de Deus, está disponível a viver isso, essa pessoa tem prazer em renunciar por isso, tem prazer em se afastar de coisas que poderiam afastá-lo do propósito por isso. Então, é isso que eu sinto em minha alma. Porque, de fato, há uma alegria no meu ser em poder anunciar sobre quem ele é, em poder refletir a presença do Senhor. E assim, essa renúncia não começou de agora. Eu já ouvi muitas vezes, você é doida, com 16 anos, você renuncia, viver como uma adolescente para poder pregar, você é doida, como você pode fazer isso? Só que quando o meu pai disse para mim, com 7 anos, a gente estava na reunião da convenção da nossa igreja, estava lotado, ele pegou uma cadeirinha de plástico, ele disse, hoje eu não prego, quem vai pregar é minha filha. Késia, vem pregar. Eu abri a Bíblia, ele Salmos primeiro, e foi a primeira pregação. A partir daquilo, eu me apaixonei por isso. E Meu é o Deus. que, é o que eu me sinto viva fazendo isso. Glória a Deus. E tá no altar não significa que nós somos super mulher ou Não, super de homem, forma né? nem. Servir também dói. E o que ninguém vê sobre o custo de obedecer a Deus, o que você diria sobre isso? É porque o chamado não é o que é postado, né? Porque as pessoas se apegam ao que vem na rede social. Movimento, curtidas, comentários, seguidores, mas há um bastidor por trás disso. Existem dores e lágrimas. Um chamado é regado de lágrimas. Eu acredito que todas as pessoas que carregam um chamado, elas vão compreender e concordar comigo, acredito que você também, que às vezes para estar ali, nós derramamos muitas lágrimas. Às vezes para assumir aquela posição, nós choramos muito. É verdade. Então, o chamado é solitário, é doloroso, mas é satisfatório. É verdade. Quando o resultado, quando alguém se move por almas, é satisfatório. Deus já te curou em alguma área, estando ministrando ali para alguém? Sim, sim. Sim, foi o fato, né, da questão das crises de pânico, de ansiedade, aonde aquilo me travava de uma forma assim. Em qualquer ambiente me dava uma crise, começou com a ansiedade e foi subindo para o nível do pânico. E assim, aquilo ali, aquele processo foi um processo que mexeu demais comigo, só que todas as vezes que eu ministrava é como que o Senhor estivesse curando partículas daquilo. Até um ponto em que eu percebi, estou curada. Isso não me mexe mais comigo. É claro, né, que nós temos ajuda psicológica, enfim, todo esse processo, mas o Senhor curou completamente. Hoje, qual é o legado que você pretende deixar para essa juventude? Que hoje o pessoal meio que tá no meio do oba-oba, né? Se todo mundo tá ali, eu vou estar ali. Hoje as pessoas não querem muito viver o verdadeiro avivamento da antiguidade. Hoje é se todo mundo vai, eu vou. Sim, sim. Então, um legado que eu quero deixar, se, né, eu for tirada dessa terra por agora, creio que não é o propósito do Não, Senhor, Jesus. mas o legado que eu quero deixar, o meu desejo no meu coração, é que as pessoas citem o meu nome como alguém que viveu por almas. Porque esse é o propósito do meu ministério, Glau. Hoje eu não ministro para alcançar seguidores na internet, para ser aplaudida pelos homens, mas para que as almas conheçam do que ele é capaz de fazer. Como a mulher samaritana, após ser livre, ser liberta, receber da graça, ela entra dentro da sua cidade e ela começa a gritar: venham conhecer o homem que disse tudo o que eu fazia. Esse é o legado que eu quero deixar. A Késia se foi, mas ela se moveu por almas, pregou sobre o verdadeiro avivamento, que não é esse movimento que estão pregando por aí, né, gente? Porque as pessoas têm avivamento como pular, rodar, falar em mistério, mas o verdadeiro avivamento não acontece quando você está dentro da igreja, é quando você sai dela. Esse é o verdadeiro avivamento. Meu Deus, é verdade. Késia, de fato, o que você vive hoje, o que você renuncia hoje, algum momento você pensou que te custaria muito? Em algum momento, assim. Já É. pensei. Será que vale a Sim, pena? sim. Já teve momentos assim de eu falar: Senhor, eu acho que não vai dar, não. Tá acima, eu acho que tá acima do que eu posso suportar. Já teve vários, não foi um nem dois, foram muitos momentos onde, assim, eu teve
um caso específico onde eu subi para o monte vindo para Vitória. Foi no período que tem 1 ano que eu estou morando aqui. Assim que eu cheguei, eu comecei a ir no monte lá em Vila Velha. Foi um período assim de transição e eu achei que eu não suportaria. Porque antes de me mudar de geografia, o Senhor mudou meu coração, fez muitas coisas para que isso acontecesse, mas assim, foi um momento de dor também. E eu deitei na pedra no monte e comecei a gritar. Disse: Senhor, eu não suporto. Eu acho que daqui para frente eu não vou mais. Eu paro por aqui porque eu não tenho mais força. Mas quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Quando eu Glória a penso que não Deus. tenho mais força em mim, ele vem e apresenta a força dele para mim. Para alguém inconstante, insuficiente, que se sente que não é capaz de fazer o chamado, de fazer o querer de Deus, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que você precisa buscar em Deus, apresentar para Deus o que você sente em relação a isso. Quando o Senhor chama Jeremias para um chamado profético, após a morte de Isaías, ele vai dizer para o Senhor: Como? Eu ainda sou um menino, eu não sei falar. E o Senhor olha para ele e diz: Jeremias, o que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. O que Deus estava dizendo para Jeremias? O chamado não é sobre você. De fato, você em si mesmo não tem capacidade, mas eu velo pela minha palavra, eu vou fazer acontecer o meu propósito sobre a sua vida. O que você precisa é só estar disponível para o Senhor. Apresente para Ele isso. Quantas vezes eu já disse e ainda digo para o Senhor: Deus, eu acho que eu não tenho capacidade de estar diante dessa situação. Eu acho que eu não tenho estrutura para isso tudo. É, quando eu recebi um convite para ministrar um evento específico na Confradesco, eu eu entrei assim meio que num desespero onde eu disse para o Senhor: tem homens grandes ali. E eu era a única mulher com 24 anos, não pertencente à convenção, sendo solteira, era uma improbabilidade. Eu dei uma entrevista e foi o que me disseram: é improvável você estar aqui. Você não é casada, você não pertence à convenção, você só tem 24 anos e você é mulher. Como você veio parar aqui? Eu disse: é Deus. Em mim mesmo eu não tinha capacidade, mas o Senhor faz porque é o propósito dele. Você disse que não tinha restrição e você entrou exatamente aonde eu queria entrar. E como tá o coração a respeito disso? Relacionamentos, Késia. Glau. O meu coração está entregue ao Senhor. Glória. Eu espero nele. Eu me frustrei buscando algo que, enfim, estivesse dentro do que me agradasse, mas eu comecei a compreender que até nessa parte o Senhor pode administrar. Então Sim. eu entreguei para ele o meu coração e eu passei a descansar. Quando o Senhor achar que é o tempo, quando o Senhor achar que é o momento, ele fará. Mas assim, em mim mesma esse não é o momento, entendeu? Para mim, para Késia, esse não é o momento. Eu estou vendo uma fase da minha vida onde eu acho que eu não teria nem tempo para administrar um relacionamento agora. Onde que Deus te encontrou? Em qual momento específico que Deus te encontrou e que você sabe, nesse momento, foi um momento onde você viu que o Senhor ele soprou o teu nome. Assim, se sabe, você reconhece que hoje você é uma pessoa, né, que as pessoas procuram bastante para ministrar, porque carrega algo de Deus e as pessoas veem isso, você está voando aí. E você, aonde o Senhor te encontrou? Foi em qual renúncia? Foi em qual momento que você viu que foi dali que o Senhor te pegou e falou: agora vai? Clau, eu ouvi uma coisa do Senhor e isso me emociona, porque Tô vendo. assim, o Senhor disse para mim: Kézia, chegou meu tempo na sua vida. E por causa do tempo que chegou, você vai perder pessoas. Nossa. Você vai perder pessoas. E foi nesse momento, quando o Senhor disse para mim: você vai perder pessoas. Mexeu comigo, porque partiu de um ponto de perder pessoas que eu jamais imaginaria perder. Jamais eu achei que o Senhor tiraria essas pessoas do meu ciclo, mas foi exatamente aonde o Senhor mexeu. Nossa. Foi exatamente aonde o Senhor. E quando o Senhor disse para mim: eu vou te arrancar dessa geografia, que era onde eu morava, Cachoeiro de Itapemirim, eu nasci, fui criada, cresci lá. Quando o Senhor disse para mim: chegou meu tempo, eu vou te arrancar daí. Se você não sair, a terra vai te expulsar. Nossa. Chegou o meu tempo, eu vou afastar pessoas. Glau, eu questionei ao Senhor. Porque eu falei: Senhor, como que eu vou sair daqui?
para um lugar onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe o meu nome. O meu ministério já está estruturado aqui. Eu já tenho amigos pastores, eu já ministro, assim, além, já tem compromissos que eu rejeito. Por que que o senhor está fazendo isso comigo? Por quê? E assim, parece que o chão abria e as pessoas indo embora, e o Senhor dizendo para mim: se você não sai, a terra te expulsa. E quando uma antiga pastora sentou comigo na lanchonete e disse: Késia, pare de resistir ao tempo de Deus. Nossa. Chegou o tempo do Senhor soprar o seu nome, esteja aberta a isso. E eu tinha medo. Medo, porque o Senhor disse para mim: você vai perder pessoas, eu vou te tirar de um lugar e vou te levar para um novo lugar. Isso me deu um certo medo. Mas eu confiei no Senhor. E assim, eu tenho vivido frutos e resultados disso. Além do que eu mereço, além da minha capacidade, existem Glória. pessoas muito mais bem preparadas que eu. Existem pessoas muito mais bem capacitadas que eu. E às vezes eu olho para o céu e falo: Senhor, mas assim, eu creio que parte disso é você estar disponível a fazer tudo o que o Senhor deseja. Não pregar o que você quer, não cantar o que você quer, não fazer o que você quer, mas ser direcionada por Ele. Glória a Deus. Mexeu aqui. Mas, Késia, é nítido ver a glória de Deus na sua vida. O podcast tá acabando. Mas é muito bom ver pessoas, mulheres como você, homens também. Nós não podemos ignorar o fato que existe, né, mais pessoas de Deus, né, jovens que inspiram outras pessoas, que quando tem alguém no quarto desanimado, porque eu sou jovem e eu tenho que viver mais, aí vai lá, entra no Instagram ou vê um corte lá, né, inclusive seu, assim, eu vejo o quanto Deus ele é fiel para cumprir através de nós. E renunciar dói, abrir mão de coisas dói, deixar para trás coisas dói, mas você é a prova viva que renunciar também faz viver o sobrenatural de Deus. E glória a Deus por isso. Então, contudo, Késia, você já pode olhar para essa câmera. Deixa um recado para a juventude, né? Apesar que você é expandida para todas as áreas faixa etárias de idade, mas deixa um recado para eles aí. Então, de uma forma assim, bem especial, enquanto nós estamos aqui conversando, o Senhor tem ministrado no meu coração, e eu quero deixar um recado especificadamente às meninas jovens, que vocês se levantem neste tempo, porque o Senhor tem nos chamado para esta geração, tá? Se posicionem diante do Senhor para carregar a mensagem do céu para essa geração. Assim como Débora esteve no monte e era referência no alto, também tem uma Jael que está embaixo e tem uma estaca e um martelo na mão e é usada pelo Senhor na simplicidade do seu dia a dia. Tem uma Débora no alto, mas também tem uma Jael embaixo. E neste tempo o Senhor só quer disponibilidade, tanto de uma Débora quanto de uma Jael. Então, menina, se levante, permita-se ser instrumento do Senhor, porque Jael, ela é usada por Deus nas suas funções diárias. Ela monta e desmonta a estaca, é o que ela faz. E quando o Senhor diz para Débora, Débora, eu vou usar uma mulher, não vai ser você. Primeiro, Débora tem maturidade para compreender que às vezes Deus vai usar ela, mas às vezes Deus também vai usar outra. Então Deus levanta Jael na sua simplicidade para vencer uma guerra, para acabar com um problema na sua raiz. Que você se levante, menina, porque o Senhor tem uma mensagem para entregar na tua boca para esta geração. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Qual é o tema que você diria para essa conversa? Renúncia e propósito. Glória a Deus, renúncia e propósito. É isso, Késia, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um Deus prazer. abençoe. Me sinto honrada por Deus, tá? De você estar aqui hoje. Eu acredito que trazer um pouco da sua história aqui remete também a pessoas que acham que porque passa por alguma dificuldade não é escolhido por Deus para viver propósito, né? E eu acredito que o Senhor, ele faz isso, traz pessoas do altar para mostrar que nós temos marcas também e isso não anula a promessa que o Senhor fez para nós. Tá bom? Deus abençoe.